Gente, boa noite. Então estamos começando agora a nossa live sobre reforma trabalhista aqui, né? Opa, tô vendo que entraram algumas pessoas já. Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar aqui a nossa temática de hoje, que envolve essa loucura, né? De como ficam os contratos de trabalho a partir dessa nossa necessidade de adequar aqui esse caos mundial, né? Esse caos econômico, esse caos social que a gente tem vivido com o coronavírus. Então, a gente quer estar conversando bastante sobre isso. Agradeço a todo mundo que está entrando já. Me apresentar aqui para vocês, né? Pedir desculpa que eu tô fora do dress code, né? Não tô de terno e gravata. Mas eu tô em casa, né, gente? Aí botar terno para ficar em casa é complicado. Botar camiseta e calça jeans já foi um desafio, né? Não, com certeza, espero que tenha bastante perguntas aqui, vi a Suelen comentando. Já quero deixar perguntas, mas com certeza vai ter bastante coisa. Vitória, Flávio, e tanta gente, a Débora agora conectou também. Queria mandar um beijo enorme aí para todo mundo que trabalha comigo, que eu conheço, meus alunos, né? E o pessoal também da advocacia catarinense, empresários, né? Gente que eu sei que está, bom, um pouco apreensiva com essa situação, né? Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês inicialmente é que não é tempo de apreensão, né? É de buscar soluções e há soluções aí possíveis. Professor Marcos Vinícius, né? Meu chefe, diretor da ESA. Então, queria também mandar um grande abraço, né? Bom, meu nome é Rodrigo Bayer, deixa eu me apresentar para vocês. Sou mestre em Direito pela UFSC, doutorando em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha. Fui professor de 2010 até 2016 da Universidade Federal de Santa Catarina, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Desde 2017 sou professor da Faculdade Sesusc e sou diretor trabalhista da nossa maravilhosa ESA, né? Escola Superior de Advocacia da OAB Santa Catarina. E parabenizar desde já o Marcos, né? O Rafael também, dizer que a ESA tem nos dado alento aí nesse período, né? E que o WebESA é uma ferramenta fantástica. Pessoal de Araquari aqui, né? Doutora Cristina. E se quiserem depois, colocando aí as cidades de onde vem, né? As caravanas, né, gente? E vamos estar conversando um pouquinho, porque o direito brasileiro não para e a advocacia brasileira também não para, né? O direito do trabalho vai ser uma das grandes searas férteis de regulamentação, Jaraguá do Sul, Campos Novos, Joinville. Bom, todos nós estamos sendo atingidos em maior ou menor proporção pelo coronavírus. Sim, doutora Sara, pode enviar as perguntas por aqui. Só peço que, por gentileza, se possível, se der para esperar um pouquinho, pelo menos até o fim, ou metade para o fim aí da palestra, a gente vai tocando aí. Se tiver alguma pergunta atinente ao tema que eu estou trabalhando especificamente, eu paro, se não respondo no final. Pode ser para a gente ter fluidez aí nessa live. Deixa eu cronometrar, agora são 7 horas e 5 minutos, né, para a gente poder também aproveitar o tempo da melhor forma possível. Lages, Caçador, Indaial, Araranguá, Canoinhas, estado inteiro, né? Tamires, obrigado pela força. Gente de Juiz de Fora, Paulínia, de fora do estado também, Mafra, Rio do Sul, Pinhalzinho, Barra Velha, gente, que bacana. Balneário Camboriú. Maceió, Alagoas, que legal, que legal. Blumenau, né? Coisa boa. Queria comentar que eu fiquei com meu último receio, né? É que eu acabei indo no sábado, faz o quê? 8 dias, 9 dias, fui no Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, ainda não tinha estourado, né? A questão do coronavírus, ou pelo menos essa nossa consciência de quarentena. Mas acho que deu tudo certo. Estou assintomático aí, já passaram 8 dias. Tranquilo, mas acabei estando em Blumenau, foi o último município que estive antes de me internar aqui voluntariamente em casa. Orleans, Gramado, Turvo, gente, que bacana. Muita gente, né? Araranguá, doutora Ramila. Bom, vamos falar um pouquinho, eu quero fazer uma breve introdução, o pessoal vai chegando, sobre o que é isso, né? O que é essa crise que a gente está passando, o que é esse surto que a gente está passando. Coronavírus, né? Bia, tudo bom? Bom, basicamente, o coronavírus é um vírus
que vem dessa família SARS-CoV. A gente já tem vários vírus, né, que trazem enfermidades análogas à gripe. Tivemos alguns surtos, pelo menos nessas últimas décadas. Talvez o grande último surto que a gente tenha tido tenha sido o H1N1, um surto que aconteceu em 2009. E, bom, a gente teve ao total, só para a gente falar um pouquinho de números, eu quero fazer uma introdução sobre isso. A gente teve 18 mil mortes ao redor do mundo em 2009, no surto pandêmico de H1N1. A gente já ultrapassou esses números hoje em relação ao coronavírus no planeta. A gente sabe que a gente está longe ainda do pico de letalidade e de gravidade do coronavírus, porque ele ainda está em circulação, né? E esses surtos estão começando. Talvez nas cidades de vocês nem tenha tido caso ainda. Então, a gente sabe que a gente está num estágio embrionário ainda em relação ao coronavírus, ou ao Covid-19, né? Que é a doença vinculada à infecção de coronavírus. No Brasil, a gente tem ainda estágios iniciais, África, né? América do Sul de uma forma geral. Então, a gente está nesse primeiro estágio de expansão da doença. Eu vou falar um pouquinho de números e até para a gente ter uma noção de qual que é o tamanho da preocupação que a gente deve ter em relação ao coronavírus. Como a gente tem lido coisa, né, gente? Muita coisa, o dia inteiro passa notícia sobre coronavírus, a gente fica até meio doido. Né? CNN, Globo News, todos os veículos de internet, nossos grupos de WhatsApp, não se fala sobre outra coisa. Eu quero falar um pouquinho sobre... Bom, será que é alarde mesmo? Será que a gente tem que se preocupar com o coronavírus? Será que quarentena, isolamento é uma medida extrema? A gente está falando aí, eu sei que tem negacionistas e tem cavaleiros do apocalipse, tem gente para todo gosto aí, né? E tem o range também intermediário na internet. A gente sabe da preocupação mundial, a gente sabe das recomendações da OMS. E a gente tem falado muito nesses últimos dias sobre curva e achatamento de curva, né? Então, acho que eu não estou falando nada estranho para ninguém que reside nesse planeta nas últimas semanas e está aqui assistindo a live. Bom, eu quero estar falando um pouquinho sobre as curvas, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente pode esperar do coronavírus. Rodrigo, isso é importante, isso é fundamental, até para saber o que a gente pode projetar em termos de política trabalhista daqui para frente. Bom, vou falar para vocês e vou fazer o comparativo de 3 países, tá? Esses países são Itália, Estados Unidos e Brasil. Países com características geográficas diferentes, densidade populacional e populações bastante diferentes. E hoje também, evidentemente, realidades climáticas diferentes, né? O Brasil está numa realidade um pouco mais confortável nesse momento, quero deixar claro, né? Porque a gente está começando o outono. Esses países estão saindo do inverno e indo para a primavera. O problema é que em 60 dias está começando o inverno no Brasil. E eles vão estar arrumando para o verão. Então, nesse momento, eles estão em vantagem, nesse momento. Mas a gente tem uma preocupação de agravamento de quadro por 2 motivos. Primeiro, né, evidentemente, há um risco de ser sintomático, ou um maior risco de ser sintomático, o coronavírus ou o Covid-19 durante o inverno, por uma razão muito simples, a nossa imunidade está mais propensa, né? Os nossos organismos estão mais propensos a adquirir gripe, né? Vocês sabem disso, vocês gripam no inverno também. E a questão de que a vida do coronavírus, do vírus em si, ela acaba sendo encurtada em contato com o calor, em superfícies quentes, e acaba sendo elastecida em superfícies frias. Então, o coronavírus não gosta de calor, razão pela qual, como eu falei, a gente tem uma vantagem momentânea nesse momento. Bom, vamos falar um pouquinho de números, e eu vou utilizar, para vocês entenderem, tá, onde nós estamos temporalmente falando. Tá? Eu vou utilizar como parâmetro quando foi o caso número 200 nesses 3 países, quando foi diagnosticado o caso número 200. Começando, na Itália, o caso 227 ou 227 casos foram alcançados dia 23 de fevereiro de 2019, ou seja, há um mês atrás, né, gente? Um mês atrás. Então foi o caso 227, e nesse período a Itália tinha 7 mortes. Uma semana depois, 1º de março de 2019, a Itália já tinha 2.032 casos e 52 mortes, com uma letalidade de 2,4%. Uma semana depois, dia 8 de março,
a Itália tinha 9.172 casos e 462 mortes, com uma letalidade de 5%. Aqui a gente começa a ter já problemas numéricos na Itália, por quê? Porque a letalidade do coronavírus não é 5%. Então, nessa hipótese, a gente já percebe que há uma subnotificação na Itália, ou seja, a gente não tem 9.172 casos, a gente tem 3 vezes mais do que isso. Então, no dia 8 de março, a gente já teria aí mais ou menos 25 mil casos, ok? Obrigado, presidente. Obrigado aí, presidente, pelo apoio. Agradecer também a Dani, que eu vi aí entrar, a Rafa, que trabalha comigo, todo mundo aí, obrigado. E todo mundo está assistindo. Né? Bom, hoje, dia 24 de março de 2020, eu não vi números finais, talvez eu tenha perdido aqui, tenha acompanhado pelo Bing, né? Pelo Covid Bing, talvez mais pessoas tenham acompanhado por esse canal, esse crescimento diário do coronavírus. São 69.176 casos e 6.820 mortes, ou seja, com uma letalidade de 10% do coronavírus, ou seja, está sendo subnotificado na Itália ainda mais, cada vez mais. Hoje, o próprio ministro da Saúde italiano reconhece que o número de infectados italianos não é de 69 mil, é de 690 mil. Então, estamos falando hoje que quase 1,5% da população italiana está infectada pelo coronavírus, ok? Com 6.820 mortes. Vamos falar agora dos cenários Estados Unidos e Brasil, ou seja, a Itália, nesse dia 1, que é o dia dos 200 casos, foi no dia 23 de fevereiro. Nos Estados Unidos, foi no dia 8 de março. Ou seja, olha só, gente, os Estados Unidos têm a vantagem de estarem 14 dias à frente da Itália. Podem olhar para a Itália, ver o que ela fez de errado e repensar suas políticas, ou pensar suas políticas vendo esse cenário já pretérito consolidado. Então, no dia 8 de março, os Estados Unidos tinham 213 casos e 11 mortes. Uma semana depois, 1.678 casos e 41 mortes, letalidade de 2,5%, dentro da curva lógica aqui. E no dia 22 de março, uma semana depois, 33.889 casos e 428 mortes. Percebam que a curva italiana e norte-americana não é muito diferente. O número de mortes, tá? 7, 11. 7 Itália, 11 Estados Unidos. 52 Itália, 41 Estados Unidos. 462 mortes, 428 Estados Unidos. Isso dentro da mesma lógica temporal. Ou seja, curvas muito, muito, muito próximas. A diferença é que, nesse momento, a curva norte-americana nos parece mais ascendente do que a italiana. Ok? Então, a perspectiva norte-americana é pior que a italiana. Trazendo aqui ou trocando em miúdos. Hoje falando. Brasil, gente, agora. Brasil, nosso caso 200, veio dia 16 de março, ou seja, 8 dias atrás. No nosso caso diagnosticado 234, a gente ainda tinha 0 mortes. Muito bom, né? A nossa primeira morte veio no dia 17 de março. Uma semana depois, a gente já tinha 1.891 casos e 34 mortes. Ou seja, curva muito próxima também de Estados Unidos e Itália. Lembrando que ontem, Brasil, 1.891 casos, 34 mortes. Nesse mesmo estágio, Itália, 2.000 casos, 52 mortes. Estados Unidos, 1.678 casos, menos casos, mais 41 mortes. Tá? Essa maior letalidade pode ser, como eu falei, decorrente do próprio clima, torna mais sintomático, e também de características etárias, que é uma questão importante, mas também outras características como a cardiopatia. A gente sabe que a cardiopatia norte-americana ela é um problema complexo, em virtude da má alimentação, obesidade, vocês sabem de tudo isso. Tá? Então, há outros fatores, fatores como cardiopatia, bronquite, asma, que são fatores talvez tão determinantes ou mais do que a própria faixa etária. Ok? Trazem um fator de risco tão grande ou maior na faixa etária, ok? De uma pessoa saudável, mesmo de idade avançada. Legal, gente? Bom, projetando esse cenário, a gente vai ter a próxima semana de análise, comparando com os países anteriores, dia 30 de março, ou seja, daqui a 6 dias. E se a gente seguir a mesma curva, a gente vai estar falando em aproximadamente de 35 a 50 mil casos e mais de 400 mortes. Bom, e se a gente chegar e fizer exatamente o que a Itália fez, no dia 14 de abril,
a gente vai estar beirando os 70 mil casos e aproximadamente 7 mil mortes. Esperamos que esse cenário não chegue. Como é que esse cenário pode vir a não chegar? Por meio de quarentena e lockdown que a gente está fazendo, né? Chamado lockdown nesse momento horizontal. E sei que há muita discussão se a gente deve adotar o lockdown horizontal ou o lockdown vertical. Isso depende muito da nossa capacidade do sistema de saúde, né? Se o sistema de saúde comportar... A lógica é o seguinte, no lockdown vertical mais gente chega ao mesmo tempo no sistema de saúde, no lockdown horizontal um pouco menos. Tá? Se a gente tivesse o sistema de saúde hoje suficiente, poderia adotar um lockdown vertical, ou seja, só isolar grupos de risco. Mas, sim, vem um comentário, Itália tem população de 60 milhões, Estados Unidos 627, concordo. Mas a gente tá analisando crescimento exponencial dentro do país. Então é possível, lógico, a gente vai chegar, hoje tem 1,5% da população italiana infectada. Qual vai ser o percentual infectado? Os infectologistas falam entre 50% e 80% de infecção para poder frear a pandemia. Óbvio que isso na Itália dá 40 milhões de infectados, nos Estados Unidos daria 250 milhões de infectados. Então, e aí a gente está falando de uma comorbidade e de uma faixa de letalidade e mortalidade maior, ok? Sim, esse é um comentário interessante do Chico, né, do Francisco Mosman. Logicamente que a taxa de letalidade aumenta a partir do momento que as pessoas não têm acesso a tratamento de saúde. Por isso que é necessário o achatamento da curva. Né? Ou seja, o colapso do sistema de saúde ele pode aumentar a taxa média de mortalidade, que hoje no planeta é de 1,5% fora da China. Ok? Então, essa é a importância de a gente fazer esse isolamento, esse lockdown horizontal. Ok? E a partir disso, tentar preservar o nosso sistema de saúde, porque falando em sistema de saúde, a gente não está falando só gente que vai morrer de Covid-19. Mas gente que tem outras patologias vai chegar no sistema de saúde e não vai ter vaga. E vai morrer de outras enfermidades também. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, o colapso do sistema de saúde ele não só agrava o número de mortes por Covid-19, mas também por outras patologias. Né? A Isabelle, oi Isabelle, tudo bem? Ex-aluna, comentando que o Brasil entrou em quarentena antes. Sim, entrou em quarentena antes porque a gente conseguiu enxergar, a gente tem essa vantagem, né? A gente tem a vantagem de estar 3 semanas na frente da Itália e 1 semana na frente dos Estados Unidos. Então a gente pode tentar tomar essas medidas aqui, né? Quanto a abrir gradativamente setores da economia, eu acho que isso vai acontecer irremediavelmente. A questão é controlar o crescimento da curva antes que o inverno chegue. Porque quando o inverno chegar, mais gente vai ser infectado não só por coronavírus, não só Covid-19, mas também influenza H1N1, e aí a gente pode ter um problema bastante grave. Legal, gente? Lógico que quem quiser se aprofundar mais nessa questão, nessa matéria, tá cheio de vídeo aí na internet, procurem fontes confiáveis, né? Porque a gente tem um problema muito sério nessa área, não só nessa área, né? Mas hoje no Brasil a maior parte das pessoas tem falado sobre isso, não tem analisado dados, né? Elas usam os dados para justificar uma posição pré-adotada, né? Se torna muitas vezes uma discussão política e não tão técnica. Então, cuidado bastante com isso, assim, né? Tem muita gente com discursos enviesados, né? O chamado método dedutivo, né? Indutivo e não dedutivo, ou seja, eu vou daquilo que eu acho e uso os dados para confirmar aquilo que eu já acho. Isso é um problema muito sério. Legal, gente? Bom, mas a gente tem um cenário muito desafiador pela frente, muito desafiador mesmo. Então, tenho visto várias análises e, bom, nenhuma delas é muito otimista, essa é a grande realidade. Mesmo aqueles que defendem lockdown vertical ou técnica de contaminação de rebanho é o seguinte, já que todo mundo vai ser infectado ao mesmo tempo, vamos preservar a economia, porque o resultado vai ser desastroso de qualquer jeito. Como eu falei, e como o Chico tem colocado aqui também, com muita propriedade, a gente tem que... Hoje a nossa luta é de dar vida útil ao nosso sistema de saúde. A gente sabe que tem projetos aí, né? Hotéis de campanha, a gente já tem visto em São Paulo, Pacaembu. Espero que esses exemplos se espalhem, até porque pessoas com Covid-19 não devem ir para hospitais normais, porque aí o risco é enorme de infectar pessoas que já estão com a sua saúde fragilizada por outras patologias, por outras enfermidades. Então, o ideal seria, de fato, um tratamento isolado em meios
próprios, né, de tratamento de Covid-19. Então, espero que essa iniciativa possa crescer. Legal, gente, vamos falar um pouquinho agora, evoluindo em relação a isso, quais são as medidas governamentais que foram adotadas em Santa Catarina pelo governador Moisés. Muito se comentou sobre o protagonismo dos governadores, né? Já que houve uma demora de ação do Poder Executivo Federal, isso é verdade. Eu queria até aqui de público parabenizar a conduta do governador Moisés aí, que teve essa sensibilidade de tentar agir o quanto antes para impedir que Santa Catarina seja um foco. Lembrando que o sul do Brasil, se por um lado tem um IDH maior do que o resto do país, e isso ajuda, sem dúvida ajuda, né? Óbvio que a gente sempre fala, né, o que vai acontecer quando o Covid chegar nas favelas, né? Por outro, a gente vai sofrer mais com a mudança climática. Legal? A gente vai estar mais suscetível a contrair de forma sintomática o coronavírus, influenza e H1N1. Então, lembrando que a pessoa sintomática acaba tendo uma capacidade de contágio ou de ser vetor de contágio muito maior do que uma pessoa assintomática. Esse é o grande risco. Ou seja, é muito possível que no sul do Brasil a capacidade de circulação do vírus seja maior a partir de final de maio. Deu para entender, gente? Então a gente tem vantagens em relação ao resto do país, mas o sul do Brasil tem desvantagens, que é essa questão climática. A gente tem um inverno mais rigoroso, boa parte do país não tem inverno, né? Tem estação seca e estação chuvosa, ok? Inclusive a nossa amiga doutora de Maceió aí, né? Ela não vai ter inverno. Inclusive Alagoas normalmente tem aí um equilíbrio térmico muito grande durante o ano, né? Muito agradável, por sinal. Bom, gente, falando um pouquinho do decreto governamental, né? Por 7 dias, o que está suspenso, gente? Atividades e serviços privados não essenciais. Aí dá um rol exemplificativo: academia, shopping center, bar, restaurante, comércio. Serviços públicos também considerados não essenciais. Aqueles que não comportam trabalho remoto também. A entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro. Circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal. Santa Catarina é o estado com mais casos confirmados, né, Ana? Bom, na verdade eu tinha visto que o Rio Grande do Sul tinha ultrapassado a gente hoje. Então até me corrijam, porque eu tinha visto hoje o Rio Grande do Sul teria nos ultrapassado, né? Lembrando que o Uruguai, a gente fala, poxa, o Uruguai tem poucos casos, 160 casos. Mas lembre que o Uruguai tem uma população menor que Santa Catarina, né? Santa Catarina tem 6 milhões de habitantes, o Uruguai tem 4,8 ou 5. Então, essa proximidade aqui, eu sei que você pega cidades aí do Rio Grande do Sul e que de fronteira seca, que praticamente, né, não dá para saber onde termina o Brasil e começa o Uruguai, né? Ok? Vai ser um desastre em termos de morte no inverno, gente. Vamos sem análise fatalística ainda, mas sem dúvida é uma preocupação. Sem dúvida nenhuma é uma preocupação. O momento de conseguir conter aqui o crescimento de contágio é agora. Mas vocês não tenham dúvida disso. Ok? Enquanto está todo mundo, a maior parte da população, mesmo quem porta o vírus, está sintomático. Legal? Isso vai virar um pouquinho no inverno. A chance de nós sermos sintomáticos, necessitarmos de um tratamento de saúde e sermos vetores mais exponenciais de contágio de terceiros vai ser muito maior. Então, é uma preocupação legítima, né? Eu creio que abril, vocês não tenham dúvida que abril é um mês-chave para isso tudo, tá? A gente tem tomado já algumas condutas muito importantes hoje, mas abril vai ser um mês-chave, porque a partir do final de maio, se a gente tiver feito o dever de casa, a gente vai poder ter uma preocupação menor ou um planejamento mais racional em relação ao crescimento da curva da doença Covid-19. Bom, indústria, gente, indústrias no estado podem operar? Podem operar, mas apenas com, no máximo, 50%, né, do total de trabalhadores da empresa. Então, começando por aí, primeiro o impacto trabalhista direto aqui, né, tirando o fechamento total. Então, boa parte das empresas não vão poder operar, indústria operando só com 50% dos seus trabalhadores, salvo exceções aqui, que é a agroindústria, indústria de alimentos, insumos de saúde, e mais alguns setores industriais aí, que vão ser objeto de regulamentação pela Secretaria de Estado da Saúde, ok? Bom, além disso, dentro das indústrias, o que tem que se fazer? Priorização de afastamento do pessoal que pertence ao grupo de risco, ou seja, dentro desse 50% que vai ser afastado, tem que estar o pessoal do grupo de risco. Priorização de trabalho remoto para atividades administrativas, né?
e adoção de medidas internas e em veículos de fretamento, de transporte de trabalhadores, só pode operar com 50% da capacidade. Ok? Bom, quanto aos efeitos econômicos, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas é óbvio, só um exemplo, tá? Antes de continuar, o que vocês acham que matou mais? A gripe espanhola ou a quebra da Bolsa de 29? E é óbvio que a crise econômica que a gente vai estar enfrentando aqui, pelo menos esse é o desenho, vai ser menor do que a Grande Depressão de 29, ok? Então, a princípio, a gente pode ter doenças psicossomáticas que podem ser decorrentes da crise econômica. A questão da fome a gente vai estar discutindo daqui a pouco também, mas a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas diretamente. Então, eu vejo que hoje, no momento, né, a preocupação fundamental é salvar vidas. Ok? Quanto a impacto econômico que a gente vai estar falando mais tarde. Pode demitir, tá? Isso a gente vai estar falando também. Aliás, né, uma perspectiva não muito animadora, a ONU prevê 25 milhões de demissões por todo o mundo, tá? Mas já vamos chegar lá. Bom, o que o mundo está fazendo, gente? Importante, né? O que o mundo está fazendo? Essa é uma boa temática, até para a gente entender aí qual que é a posição que o Brasil vai estar adotando. Vocês concordam comigo que o que o mundo faz não vincula, mas é parâmetro para aquilo que a gente vai estar fazendo. Bom, primeiro caso aqui, esse todo mundo já ouviu falar, Donald Trump, né, nos Estados Unidos, e o glorioso Corona Voucher. Bom, o que seria o projeto do Corona Voucher? O projeto é $1.000 em cash, né, para os norte-americanos, né, que possuem trabalhos formais e informais. Já vou estar falando dos trabalhadores informais, ok? Falando bastante sobre isso também, em que pese o nosso foco seriam os trabalhadores seletistas, né? Mas, então, esse é o primeiro projeto que está em análise no Congresso norte-americano, $1.000, né, para a população economicamente ativa. Evidentemente que isso é um investimento gigantesco, ok? E evidentemente que a gente está falando de um país que tem o maior PIB do mundo, tem um dos 5 maiores PIBs per capita do mundo, né? Porque esse é o grande parâmetro. Não é só quanto riqueza você gera, mas quanta riqueza você gera em relação à quantidade de pessoas que você tem no seu país, né? Então, hoje os Estados Unidos tem um dos maiores PIB per capita do mundo. Basicamente, a Noruega tem um PIB per capita maior, que eu conheço, não conheço outro país com um PIB per capita maior. O PIB per capita norte-americano é de $66 mil por ano. Se a gente pegasse toda a riqueza e distribuísse entre a população. Para terem uma ideia, o PIB brasileiro per capita é $9 mil por ano. Venezuela, $16 mil por ano. Uruguai, $18 mil por ano. Ou seja, nosso PIB per capita é metade do Uruguai. Tem muito recurso natural? Sim, mas não é transformado em riqueza, né? Pelos motivos que vocês já conhecem. Bom, Reino Unido, gente, o que o Reino Unido está fazendo? E o Reino Unido está fazendo algo que boa parte da Europa está fazendo. Está tratando gente que não está trabalhando, que está quarentenado, como se tivesse auxílio-doença previdenciário, ok? Essa injeção do Reino Unido, hoje é uma injeção que prevê 14 dias, inicialmente, de subsídio àqueles que estão quarentenados, ou seja, não estão trabalhando em home office, nem estão trabalhando em atividades essenciais. E o custo aproximado seriam 12 bilhões de libras, o que dá aí, conta de padaria, 70 bilhões de reais, ok? Esse é o investimento imediato do Reino Unido, isso para 14 dias. Óbvio, né, que lá se investe mais. Isso é uma questão interessante, né? Poxa, Rodrigo, mas são países ricos, sim, mas o salário é maior também, né? Então a gente vai ver que a gente não precisa investir isso tudo. A riqueza desse país proporcionalmente ao Brasil também é proporcionalmente o valor do salário mínimo desses países em relação ao Brasil, né? Então, a gente está falando dos Estados Unidos aí de salários mínimos próximo a $1.000, e a gente tem aqui R$1.000, né? Um quinto, legal? Então, esse não é argumento por si só suficiente. A gente já vai entender que há outras saídas, tá? Então, sem vitimismo por enquanto. Pelo menos vitimismo estatal, né? Espanha, gente, mesma coisa, tá? Espanha, tanto a Espanha quanto a França, da mesma forma, colocando aqueles que não podem trabalhar, que estão quarentenados, em hipótese de percepção de auxílio-doença previdenciária. A gente já vai falar de quanto custaria isso no Brasil, custaria bastante, tá?
porque vocês sabem que isso aí corresponde a 91% do salário de contribuição limitado a teto, ok? E Portugal aqui, né? As pessoas que vão ficar em casa vão receber 2/3 do salário e 1/3 vai ser pago pelo governo. Isso tudo, a fonte básica aqui é o caderno de economia do UOL.com, né? Que tem trazido boletins diários sobre essa situação. Bom, isso é o que o mundo tem feito, né? Bom, a gente sabe que os bancos europeus têm também destinado linhas de crédito aqui pública para financiar esse tipo de medida. Vamos ver como é que vai ser no Brasil em relação a isso. Vamos falar de Brasil agora, gente? O que o Brasil fez até agora? Bom, concretamente falando, de medida de ingestão de dinheiro na economia ou de subsídio de contrato de trabalho, nada, absolutamente nada até agora. O que foi editado foi a nossa MP 927, ok? A MP 927 foi editada anteontem, a gente já teve a revogação do artigo 18, pelo menos a alegação de revogação do artigo 18, né? Já vamos chegar no artigo 18, que é a suspensão do contrato de trabalho. A questão toda é, o que dá para fazer? Quais são as medidas que o empresariado brasileiro pode adotar com vistas MP 927? Deixando claro, gente, que eu pretendo analisar de forma multidimensional, tá? Porque, como eu falei para vocês, quase tudo que a gente tem lido aí analisa de forma unidimensional. Ou seja, proteção de trabalhadores, proteção de empresariados ou economia / contas do governo, do Estado. Tenho certeza que nesse momento de crise aqui, todo mundo vai ser um pouco sacrificado, isso é natural, né? Então a gente tem que pensar em como equilibrar bem essa balança, como achar um ponto ótimo para que a gente possa passar com o menor grau de traumaticidade aqui possível por essa crise. Ah, boa, já foi revogado pelo MP 928, saiu no DOA, é verdade. É verdade, eu não tinha visto a publicação ainda, mas agradeço. De toda forma, o artigo 18 não ia ser aplicado, né? Até porque como está agora, quem é que vai querer aplicar o 18, né, gente? Tem como, tá? Mas já chego lá. Gente, o que dá para fazer? Primeira coisa é a preocupação de muitas pessoas. Eu já comentei por diversas oportunidades com alguns amigos que estavam apavorados, dizendo, poxa, eu vou ter que demitir todos os meus trabalhadores, ou boa parte dos meus trabalhadores. Bom, vamos pensar aqui quais são as medidas possíveis dentro dessa crise. Cenário brasileiro. Essa MP 927 tem como escopo tentar reduzir o desemprego involuntário no Brasil, né? Dado o estado de calamidade decorrente do Covid-19. O Brasil tem hoje 11,6 milhões de desempregados, ok? Estimativa da ONU, como eu comentei com vocês, 25 milhões de desempregados no planeta ao fim dessa crise, tá? Esse número talvez seja até um pouco otimista, ok? Bom, vamos falar instituto por instituto. Primeiro instituto, e menos falado, e talvez um dos mais eficazes, está no artigo 2º da MP 927, que é o quê? A celebração de acordo escrito. É possível que nesse momento você, empregador, pegue o telefone e tente entrar em negociação com os empregados. Para qual tipo de empresa, na minha opinião, essa é uma das medidas mais eficazes? Empresas com poucos funcionários, ok? Se você tem uma empresa de até 10 funcionários, ou de até 20 funcionários, talvez seja uma medida sensacional. Lembrando que a gente está falando no artigo 2º da MP 927, posso ler para vocês, artigo 2º da MP 927. Deixa eu abrir aqui, gente. Só um pouquinho. Bom, vamos lá. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição, ou seja, artigo 7º da Constituição Federal. Rodrigo, isso é uma novidade? Isso não é uma novidade. Isso já tem previsão no artigo 444, parágrafo único da CLT. Porém, foi muito flexibilizado. Por que foi muito flexibilizado, gente? Porque na CLT, esse acordo individual
que prevaleceria sobre acordos coletivos, ele só seria possível para pessoas que ganham o dobro do salário mínimo, o dobro do máximo benefício da Previdência Social, ou seja, aproximadamente R$12.000, e portadores de nível superior completo. Então, aqui seria possível a gente buscar algum acordo escrito. Pergunta de $1 milhão, né? Esse acordo escrito poderia contemplar uma redução salarial? Gente, eu creio que sim, a partir do momento que dentro desse acordo não se preveja o retrocesso social global. Rodrigo, o que você está falando? O que eu estou tratando é que seria, em tese possível, a gente pensar numa diminuição salarial acordada durante o período de calamidade, sob a contrapartida de pagar aqui de forma mitigada nos meses posteriores, após o fim da calamidade. Essa seria uma situação bastante interessante, ok? Pergunta, esses acordos aqui, né, do artigo 2º, sempre vão prevalecer? O próprio artigo 2º fala que respeitados os limites constitucionais, ok? Então, respeitados os limites constitucionais, seria possível fazer esse acordo. Quais são os limites constitucionais? Artigo 7º. Rodrigo, uma das travas aqui seria o princípio da irredutibilidade salarial. Sim, mas se você consegue fazer um acordo escrito, por exemplo, de 24 meses, no qual eu consigo reduzir proporcionalmente, ou reduzir algum percentual do salário durante a calamidade, e consigo pagar esse percentual que foi reduzido de forma mitigada durante o resto do período do acordo escrito, eu creio que a chance desse acordo aqui ser considerado válido é muito grande. A gente está falando aqui de todos esses cenários de acordados sobre o legislado, que são cenários, para quem trabalha com direito de trabalho, vocês sabem a insegurança que a gente tem em relação ao 444, parágrafo único, 611A, mas eu creio que seria uma alternativa bastante possível, especialmente para empresas pequenas. Legal? Celebração de acordo escrito. Primeira hipótese, né? Pouco falada até o momento. Segunda hipótese, gente. E aqui é má notícia, né? Má notícia para os trabalhadores. Mais uma saída para os empresários. Gente, o artigo 1º já do MP 927, ele caracteriza a situação da calamidade decorrente do coronavírus como uma situação de força maior, não imputável ao empregador, ok? Bom, se a gente for lá para o capítulo, né, ou da seção sobre força maior, artigo 501 a 504 da CLT, a gente vai ver que nesse cenário, desde que 501, parágrafo 2º da CLT, haja comprovação de afetação substancial da situação econômica da empresa, durante o período de calamidade é possível a redução geral e proporcional dos salários. Aqui é importante lembrar que eu não posso reduzir de um empregado e não reduzir de outro. Eu não posso reduzir um percentual de um empregado e reduzir um percentual diferente de outro. É uma redução geral e proporcional de todos os empregados. Limite, 25% dos salários. Contrapartida, não há. Ok? Então é possível, em virtude da constatação de estado de calamidade decorrente de força maior, durante o estado de calamidade se reduzir até 25% dos salários. Lógico, né? Vai ter que provar que a afetação substancial da situação econômica da empresa é superior ao corte salarial proporcional, legal? Se eu estou falando num corte salarial proporcional aqui de 25%, eu vou ter que comprovar, conhecendo a nossa justiça do trabalho, no mínimo 30% de receitas no período de calamidade pública. Deu para entender, gente? Então, essa seria a segunda medida, uma medida drástica sim, ok? Durante esse período. Por isso que talvez esse acordo em empresas menores, em que isso é possível, do artigo 2º seja mais interessante do que unilateralmente realizar o corte salarial. Ok? Terceira medida. Vamos lá. Terceira hipótese. Professora Leilani, grande beijo. Que maravilha te ter aqui assistindo, viu? Minha eterna professora aqui. Vamos lá. Teletrabalho, gente. Bom, teletrabalho, todo mundo sabe o que é, né? O teletrabalho já foi instituído
pelo artigo 75A a 75E, na reforma trabalhista, né, gente? Então, a única coisa que a MP 927 vem fazer é flexibilizar a implantação do teletrabalho. Então, o teletrabalho depende de acordo entre empregado e empregador. Nessa hipótese, não. Pode ser unilateralmente, ou seja, a critério do empregador. Ele pode determinar em até com antecedência de 48 horas a conversão do regime e ele pode ceder aqui os periféricos, né, que permitem esse trabalho por meios automotivos, por meio de comodato. E, caso isso não aconteça, ele vai ter 30 dias a partir da implantação do regime de teletrabalho para realizar acordo escrito, para poder acordar aqui quem é que vai ficar com as despesas do teletrabalho, né? Que vão aí desde utilização de computadores, compra de computadores, aparelhos, até a internet e por aí vai, tá bom? Vamos lá. Quarta hipótese aqui, né, gente? Quarta hipótese. Essa é muito legal. Antecipação de férias individuais. Bom, gente, só falando um pouquinho, né? O teletrabalho é uma medida boa para quem? Gente, para quem pode trabalhar por meios de automação, né, gente? Lembrando que você não precisa colocar a sua empresa toda em regime de teletrabalho. Você pode colocar alguns empregados em regime de teletrabalho, evidentemente que isso não afeta nada financeiramente o contrato, salvo a hipótese da redução de salários por força maior ou salvo ainda a hipótese de acordo escrito entre empregado e empregador com base no artigo 2º. Ok? Vamos lá. Eu já respondo essas perguntas todas, tá, gente? Bom, prazo de contrato de experiência em regra ou em tese, nenhuma modificação. Ok? Não há hipótese aqui de suspensão nem interrupção do contrato de trabalho, não tem nada previsto na legislação em relação a isso, salvo o artigo 18. Bora, vamos lá. Gente, antecipação de férias individuais, pelo amor de Deus, vocês não confundam gozo de férias proporcionais com antecipação de férias individuais. Eu tenho lido gente escrever isso. Uma coisa é o artigo 140 da CLT. O que é o artigo 140 da CLT? Que prevê que você pode gozar de férias coletivas mesmo sem ter completado o período aquisitivo na empresa. Então, um exemplo, a empresa dá férias coletivas em dezembro, eu entrei em março. Quando chega em dezembro, eu não completei o meu período aquisitivo. Eu vou gozar de férias proporcionais. E o restante do período, Rodrigo? Bom, ou eu vou trabalhar em regime de teletrabalho, ou eu vou gozar de licença remunerada. E aí recomeça a contagem de um novo período aquisitivo. Espero que eu não esteja falando aqui nada muito inescrutável aqui para ninguém, né? Bom, o que seria antecipação de férias individuais, gente? Simplesmente é gozar de férias plenas, 30 dias, sem ter completado o período aquisitivo. É adiantamento de férias, gente. Ok? Não muda período aquisitivo coisa nenhuma. Pelo menos não tem nada na norma aqui, do artigo 6º ao 10º, que fala sobre isso. Então, é simplesmente essas férias que você ia completar o seu aquisitivo só em setembro, para gozar de outubro de 2020 até setembro de 2021, você vai gozar agora. Tá aí lá na frente, Rodrigo. Lá na frente você não vai gozar, já gozou agora. Legal? Então, a antecipação de férias individuais é um mecanismo super interessante para as empresas, evidentemente, mas também para os empregados. Por quê? Porque você não vai ter perda diretamente, né? Então, nessa hipótese, se você prevê, e aqui é interessante, tá? Muita gente tem perguntado, Rodrigo, o que é melhor? Antecipação de férias individuais ou banco de horas postergado? Já vou falar com você sobre banco de horas. Depende. A minha pergunta é, empresária, você vai ter sobrecarga de trabalho depois do retorno do estado de calamidade? Se a resposta é não, é melhor a antecipação de férias individuais, sem dúvida nenhuma. Ok? Se a resposta é sim, banco de horas. Tranquilo? Se você não vai ter sobrecarga depois do retorno da estado de calamidade, ao contrário, né? Você vai se recuperar vagarosamente aqui, depois que voltar esse estado de lockdown horizontal. O ideal é a antecipação de férias individuais, ok? Aqui você também não precisa dar para todos os empregados, tá, gente? São férias individuais, ok? Aqui, o que você pode fazer? Aviso só de 48 horas. Rodrigo, vou ter que pagar todas as férias, você não paga nada, cara. Olha só que interessante. O pagamento do abono só em dezembro, que é 1/3. Oi, voltou? Tinha travado aqui pra mim. Voltou, gente? E dá um joinha. Bam, 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 bam.
Essa parte do pagamento não foi. Luz, eu vou. Voltou? Ah, que bom. Obrigado. Voltou? Todo mundo, gente? Maravilha, que coisa boa. Pensei que tinha perdido vocês por um momento. Ó, vamos lá. Então, antecipação de férias individuais é uma medida bem interessante. Bem interessante. Por quê? Porque você já ia ter que fazer com que esse empregado parasse daqui a um ano. Então, já bota ele para parar agora, ok? E aí, você vai poder pagar e sem se descapitalizar nada em relação ao que você já se descapitaliza com a sua folha de pagamento. Por quê? Porque vai dar para pagar, olha só que interessante, qual que é a regra normal de férias? Aviso de férias com 30 dias de antecedência, pagamento 2 dias úteis antes do início do gozo. Aqui não vai ser assim. Aviso de 48 horas com antecedência e o pagamento vai poder ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, sem abono. Ou seja, vai ser salário, gente. Não muda nada. Então, na prática, tá, gente? Você vai gozar de licença remunerada por 30 dias e vai receber o seu abono de férias lá em dezembro, na prática. Ok? Bom, aí, pagamento do abono em dezembro e dá para negociar por essa previsão antecipação de férias dos próximos aquisitivos, tá, gente? Ou seja, daria para ficar embarrigando várias férias adiantadas. Isso se for acordo, evidentemente, entre empregado e empregador. Bom, nesse contexto, bom também informar. Dá para dar licença remunerada? Dá. Só que, gente, é a mesma coisa. A única diferença é que você não vai ter que pagar o abono em dezembro. Mas se você der a licença remunerada de 30 dias, não perde direito às férias, ok? Se essa licença remunerada passar de 30 dias, aí sim perde direito às férias, ok? Sim, pode ser por qualquer meio, o aviso. Muito bom. Pode ser por meios, até porque, né, ninguém está tendo muito contato pessoal assinando papel. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Férias coletivas é um outro instrumento. Isso aí é quando fecha geral, né, gente? Quando fecha geral, eu posso dar férias coletivas e não simplesmente férias individuais. Mesma regra do artigo 138, 39 e 140 da CLT, mas não precisa ter um período mínimo de férias. Lembrando que nas férias individuais o período mínimo é de 5 dias, ok? Nas férias coletivas não precisa ter período mínimo e o aviso também de 48 horas por qualquer meio. Legal? Férias menor que 30 dias, pode dar também, pode dar, perfeito, sem problema nenhum, só respeitando a regra de fracionamento em 3 períodos, ok? Lembrando que se o empregado atua em atividade essencial, pode ser chamado a trabalhar do período de férias a qualquer momento. Legal? Isso não caracterizaria um ato ilícito trabalhista. Vamos para o próximo ponto. Antecipação de feriado, gente, olha só. Uma medida possível também, além de antecipação de férias, além de férias coletivas, além de banco de horas, é antecipação de feriado. Ok? Esse regime de antecipação de feriado pode ser qualquer feriado, que seja civil, religioso, cívico, e pode ser estadual, nacional ou municipal. Interessante, tá, gente? Antecipação de feriado. Então, eu vou pegar um dia útil que você não vai trabalhar na quarentena e antecipo como feriado. Legal? Pode ser feito a critério unilateral do empregador, salvo se for feriado religioso. Se for feriado religioso, você tem que concordar, ok? Isso talvez seja uma questão constitucional de respeitar a liberdade religiosa. Pode ser, né, gente? Mas, a depender do estado que a gente está falando, aí tem uma porção de feriado religioso, né, gente? Ok, Santa Catarina não tem muito não, né? Não estou lembrado de muitos, ok? Bom, vamos lá, mas tem Páscoa, Corpus Christi, né? Todos os feriados religiosos. Gente, banco de horas, regime especial de banco de horas. Vamos lá, gente. Como funciona o banco de horas no Brasil hoje? Basicamente, a gente tem essa diferença de nomenclatura que parece boba, gente, mas é muito significativa. Na reforma trabalhista a gente não chama mais de hora extraordinária, a gente chama de hora suplementar. Por quê? Porque hoje você, de forma constante, deixar o empregado fazer hora extra não descaracteriza mais regime de banco. Por isso que eu não chamo mais de hora extra. Não é uma situação extraordinária. Eu posso ordinariamente mandar você trabalhar 2 horas a mais todo dia. Por isso que essa mudança não é só simbólica, gente, ela é muito concreta. Então, a mudança da nomenclatura de hora extraordinária para hora suplementar. Bom, como é que é banco de horas? Banco de horas é quando a gente faz aquele saldo, aquela poupança, ok?
faz aquela poupancinha e... Bom, eu tô me distraindo com os comentários de vocês, já leio tudo, tá? Ou vocês escrevem de novo, tá? Então você faz essa poupança e, por meio de acordo coletivo, o banco de horas ele admite a compensação em até 12 meses, por meio de acordo individual até 6 meses e por meio de acordo tácito, ou seja, né, costume, até 30 dias, ou dentro do mesmo mês de referência. Tranquilo? O que vai mudar agora no banco de horas? O que é possível nesse regime de banco de horas especial? Bom, é possível que você faça a compensação, primeiro, né, em até 18 meses após o fim do estado de calamidade. Ok? Essa é a grande novidade. Então, para quem que eu recomendo isso, gente? Para empresas que hoje não estão operando e quando voltar, gente, vai voltar a 150 por hora. E aí você vai poder usar a força de trabalho por até 10 horas diárias, né? Já que o máximo é 2 horas extras por dia, mesmo na MP. Gente, lembrando aqui alguns detalhes. Vamos supor que você ficou 20 dias úteis sem trabalhar. E aqui é uma inovação, né? Porque a gente vai estar trabalhando o banco de horas como se fosse conta corrente, ou seja, admite cheque especial. Você vai ficar devendo horas para depois pagar. A regra do banco de horas é o contrário. Primeiro você faz a hora extra para depois ter a folga compensatória. Legal? Então essa também é uma inovação interessante. Em que pese várias empresas já terem aqui a possibilidade de horas negativas em banco de horas por norma interna ou ainda por acordo tácito aqui, né? Pelo costume laboral mesmo. Gente, dentro dessa lógica, então se você ficar 20 dias sem trabalhar, se você trabalha 8 horas por dia, você vai acumular 160 horas de saldo negativo e em 80 dias úteis você vai ter que pagar 2 horas diárias. Ok? Até 2 horas diárias é o máximo. Gente, que mais que a gente tem por aí? Bom, o que a gente tem também aqui é a regra de diferimento de FGTS, né? E aqui eu já vou fazer uma crítica gigante, porque o que eu achei disso? Achei fantástico, medida extraordinária. O empregador vai ficar dispensado de pagar agora, em abril, maio e junho, FGTS. A gente sabe que FGTS é 8%, né? sobre o salário do empregado. Então, é um encargo trabalhista pesado, um dos pesados, né? Falando aqui numa média de encargo trabalhista de 35% a 40%, 8% está no FGTS. E depois vai poder parcelar esses 3 meses em até 6 meses, de julho a dezembro. Então, você vai pagar meio FGTS, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Primeiro, deveria ter sido mais tempo, né, gente? 12 meses, pelo menos, tá? E, lembrando que o Simples também está suspenso, mesma situação. Só paga a partir de setembro, se não me engano, o Simples, que essa aqui não foi uma norma trabalhista, né? Ok? Acho que está na 13979, se não me engano. Nessa hipótese, gente, uma grande crítica que eu faço é que não fala nada sobre contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária hoje é 20% do encargo, 20% do encargo do empregador. Então, o que adianta só suspender o FGTS e não suspender também a contribuição previdenciária patronal? Então, essa é uma grande crítica, óbvio, né? É porque o FGTS não vai para a conta do governo, vai para a sua conta vinculada, em que pese o governo utilizar esse dinheiro. Mas a contribuição previdenciária vai direto para as contas da União, né? Dentro do regime aqui, RGPS ou RPPS da União, né? Então, infelizmente, não tem nenhuma medida nesse sentido, apesar de haver bastante pressão. Gente, último pontinho que eu vou falar antes de ir aqui para as soluções é a suspensão para qualificação. Eu quero só lembrar vocês, gente, que essa suspensão para qualificação profissional não surgiu hoje. Ela já existe lá no 476A da CLT, foi criado pela MP 2164 de 2001. O Fernando Henrique Cardoso criou esse expediente. É um expediente muito popular no direito do trabalho? Não é. Qual que é a regra lá, né? De 2 a 5 meses é possível dar licença para qualificação, o empregador paga o curso e você recebe os benefícios e mais um valor acordado livremente entre empregador e empregado. Por que não faz sentido nenhum essa suspensão para qualificação, como previsto no artigo 18 aqui do MP 927, que foi revogado? Por que não faz sentido nenhum? Primeiro, gente, vocês acham que o empregador agora, numa situação de caos desse, vai atrás de curso à distância para ministrar e ainda tirar do bolso para pagar curso à distância? Gente, isso é uma bobagem, desculpa, é uma bobagem. É você falar, não, vou dar um curso aí para qualificação só para dizer
Gente, que é isso? É uma lacuna ontológica gigantesca. Então, ou tira essa porcaria desse curso para qualificação, e isso na norma que vai ser repristinado, né? Porque diz o governo, um pouquinho, gente, tocou o telefone aqui, me perdoe. Diz o governo que vai bolar uma nova regra aqui de suspensão de contrato de trabalho. Vamos esperar, né? Mas, como tá, não faz sentido. Ou tira essa exigência de realizar curso, primeira coisa. Ou dois, né? Todo mundo tá no ar, eu voltei, gente? Me dá um joinha alguém aí, às vezes tá funcionando tudo direitinho. Tá passando aqui. Tá? Ninguém me deu joinha. Ok. Assim, né? O Martinelli falou, tem grandes empresas que já tem programa de qualificação, sim, né? Mas talvez já tenham sido até ministradas, né? Em tese teria que ministrar um outro curso, né? Um curso que não foi ministrado anteriormente. Pelo menos para o mesmo empregado, né, gente? Bom, voltando para cá. Ou o governo mesmo oferece gratuitamente esse curso de qualificação, aí faz algum sentido, ou tira essa exigência, que é para inglês ver, né, gente? Ninguém está preocupado com o curso, vamos ser honestos, tá? Estão preocupados em resolver a situação emergencial atual. Segunda questão. Esse acordo entre empregado e empregador é uma situação muito difícil, gente, porque provavelmente, o empregador não vai querer pagar valores aqui muito elevados ou não vai pagar nada, vai só manter os benefícios. E aí não resolve a situação do empregado, que precisa comer, precisa sustentar a sua família. Vocês concordam comigo? Então, aqui a gente tinha que estar prevendo algum tipo de subsídio público. E aqui que entra a ação governamental, né? Ou a ação do Estado. O próprio Paulo Guedes já reconheceu que ele vai dar uma ajuda universal, não saiu nada do papel ainda, né? Mais de R$200 para todos os informais. Tá, gente, para quem tem emprego formal, nessa hipótese, suspensão do contrato de trabalho. Porque essa talvez seria uma medida interessante aqui para suspender ou para evitar a demissão em massa. Então não adianta nada fazer ou manter esses moldes. Imagina, a gente está 476A, não pega em período normal, vai pegar no período de coronavírus? Não faz nenhum sentido, pelo menos os moldes que foram propostos. Gente, soluções. Bom, como eu falei para vocês, existem, como vocês perceberam, no mínimo 5 medidas muito interessantes para vocês adotarem nesse período. Acordo escrito, redução geral e proporcional de salários até 25%. O teletrabalho, né, gente, que isso aí já está todo mundo, né, careca de saber. Antecipação de férias individuais, estabelecimento de banco de horas para compensação em 18 meses e ainda, acumulado ou não, as antecipações de feriados. Então, a gente tem muitos instrumentos possíveis. Isso depende muito da realidade de sua empresa. Sua empresa parou totalmente, que são os casos mais complicados, né, gente? Porque a atividade industrial parou 50%. Dá para dar férias, dá para fazer a questão do regime de banco, ok? Mas para quem parou geral, eu vejo que ou a gente adota a situação do acordo escrito, no artigo 2º, mesmo com todos os temores que ela existe, ou a gente aguarda que venha uma nova regulamentação, acho que vale a pena aguardar quem está nessa situação, uma nova regulamentação sobre suspensão do contrato de trabalho. Qual que é a pressão hoje, gente? Só para até ilustrar, né? A pressão hoje toda é no sentido de que se libere dinheiro do FAT, ok? Ou seja, que seria, na minha opinião, uma ótima medida, a gente tratar as pessoas com contrato de trabalho suspenso durante a suspensão como se elas estivessem desempregadas e pagando seguro-desemprego. Seguro-desemprego hoje é um benefício que orbita aí entre 800, né? 800 e pouquinho, que é 80% do salário mínimo, até R$ 1.813, pelos números de 2020, ok? Então, nessa hipótese... tá aqui uma perguntinha só. Se eu reduzir o salário e a carga horária? Bom, é possível por acordo. Esse acordo individual escrito, do artigo 2º, na minha opinião, pode prever perfeitamente redução de salário com carga horária proporcional, até porque nesse caso a gente tem redução de salário absoluto, mas não tem redução de salário hora, ok? Lembrando que todas as hipóteses de preservação, redução salarial, tem que preservar o salário mínimo, mas salário mínimo hora, legal? Isso é importante que conste, tá bom?